Oi, gente! Tudo bem com vocês? E hoje vamos na soneca. O Caleb tá prestes a tirar uma soneca, né? Hoje fazemos um monte de coisas, de montes, sacates, esquetes e essa unha nessa, né? Hoje Nós vamos... no parquinho. Não. Hoje nós vamos... No parquinho. Não. Hoje a gente vai falar sobre a rotina do Caleb. Qual a melhor rotina que a gente estabeleceu pro seu Caleb? Como que funcionou essa rotina aqui em casa? De horário de soneca e horário de acordar de manhã, horário de comer. Tudo isso eu vou falar qual foi a melhor, porque quem acompanha sabe que o Caleb já teve muitas rotinas diferentes, porque o papai já trabalhou em muitos horários diferentes. Então hoje eu vou te falar qual a melhor rotina que a gente conseguiu chegar com o Caleb para ter uma boa noite de sono, boa soneca, gastar bastante energia e ter uma rotina assim, ó, nos trinques com o Caleb. E olha que eu nunca fui de rotina. Quem me conhece sabe que eu sempre dormia até tarde, nunca fui de rotina, mas... Continuando, o Caleb derrubou o celular. Pra eu ter uma boa rotina, o Kelvin, o Caleb, ter uma boa rotina, comer bem, porque essa rotina do sono, horário de dormir, horário de acordar, tava influenciando muito, né, no que o Caleb tava comendo, ele tava emagrecendo muito, e pra isso foi necessário nós mudar a nossa rotina pra ajustar a rotina dele e ele voltar a comer e dar aquela engordadinha, né? Porque é sempre bom o filhinho da gente tá com a carinha redonda, né? A gente sabe disso e a gente, que a mãe, a gente gosta que os filhos da gente esteja com a carinha redondinha, que isso é um bom sinal. Antes, o Kelvin tava num horário, assim, muito ruim, que ele chegava muito tarde da noite, às vezes ele chegava 1h da manhã, quando tinha que fazer a hora extra, chegava até 2h da manhã. E eu ficava esperando e o Caleb ficava esperando junto. Era poucos dias assim que o Caleb dormia antes do Kelvin chegar. E aí quando o Kelvin chegava, ele tava tão ansioso pro pai chegar que ele ficava acordado até 4, 5 horas da manhã. Cansei de dormir 6 horas da manhã. Pois é. E aí o Caleb, consequentemente, ia dormir essa hora e o horário do almoço dele, café da manhã, ia por água abaixo. Então o seu Caleb só almoçava, às vezes ia almoçar 3 horas da tarde, não queria comer comida. Por quê? Porque ele achava na cabeça dele que era a hora do café da manhã, então ele queria comer lanche. E aí acabava às vezes só jantando, comia alguma coisinha 3 horas da tarde, às vezes ele dormia até 2, 3 horas da tarde, o que é péssimo para uma criança. A nossa rotina assim era uma bagunça, na realidade nem tinha rotina, era sempre aquela bagunça, a gente nunca sabia o que ia acontecer no outro dia, porque era sempre aquela coisa difícil de horário de sono, horário de dormir. Então assim, gente, era terrível, assim, sabe? Era terrível, tanto pra mim, quanto pro Kelvin, quanto pro Caleb, porque a gente acabava dormindo menos e vendo que ele não tava se alimentando bem, ele acabou emagrecendo muito. Então assim, era ruim pra todo mundo, pra todos nós e pros vizinhos também, né? Porque na outra casa a parede era grudada com a vizinha. Então, tipo, era ruim até pra vizinha, porque daí ela ia dormir e o Caleb ficava gritando lá, não deixava a vizinha dormir, que era péssimo. Um dia até a vizinha me falou, nossa, ele dorme tarde, né? E eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, o que eu respondo? Até porque eu não gostava muito de contar que o Kelvin trabalhava até tarde, porque como era longe daqui, eu ficava sozinha com o Caleb. Então eu tinha muito medo também, né? Porque tinha muita gurizada lá em volta, tipo, muito. Tinha uma praça de cada lado, né? Quem acompanhava os vídeos de lá sabe que tinha uma praça de cada lado. Então, às vezes, de noite, né, tinha aquela turma de piá que ficava pra lá e pra cá durante a noite. Eles fumavam na praça, então, assim, eu tinha bastante medo. E era muito fácil de pular lá por trás. Inclusive, o filho da vizinha, às vezes, quando ela não tava, trazia piazedo ali pra casa dele. Então, eu tinha muito medo porque o muro era muito fácil de pular. Então, por isso, assim, eu não contava pra ninguém que o Kelvin chegava tarde. A gente tinha essa rotina ruim e tal. A vizinha até falou um dia, ai, teu marido chega tarde, né? Porque ela realmente percebia, ela via a voz do Kelvin a hora que ele chegava.
E eu já ficava com medo disso, né? Por causa do filho dela com os amigos dele. E o Kelvin já trabalhou em outros horários também, além desse. Tinha dias que ele, quando trabalhava no caminhão, às vezes trabalhava só de tarde, daí a gente dormia até tarde de manhã, não tomava café da manhã, então também era ruim. E aí, gente, quem tava comigo nessa fase sabe que eu andava muito ansiosa, muito estressada. E teve até algumas épocas que eu nem vinha muito aqui pra avó, principalmente ali nos últimos meses, que eu já tava bem cansada dessa rotina. Eu nem vinha visitar a avó, a minha sogra, não vinha visitar mais ninguém. Só ficava trancada dentro de casa, com a porta fechada, não saía nem pro pátio. E aí, como uma boa cristã que sou, coloquei a minha fé em ação. Comecei a orar para mudança da nossa rotina, para mudança de horário de serviço do Kelvin e também para ele conseguir um emprego fixo, né? Porque quando ele estava fora da safra, da firma, né, que é por safra, ele ficava tendo que trabalhar nos caminhão e já estava dando problema na coluna do Kelvin já, porque ele trabalha com caminhão desde muito novo. Então já estava dando problema na coluna dele, a gente estava ficando um pouco preocupada, minha avó, a mãe dele. Então, assim, todo dia ele ficava com bastante dor na coluna, ficava bastante tempo deitado com dor na coluna, então, assim, tava sendo péssimo. Então, eu comecei a orar pra Deus dar um trabalho pra ele. A avó fez campanha de oração, né? Campanha de jejum pra que ele conseguisse um serviço onde ele tivesse um horário bom e ficasse o ano inteiro, não tivesse que sair e voltar a trabalhar nos caminhão. A mãe dele também. E aí foi que o Kelvin foi para esse novo serviço que ele tá agora, inclusive trabalhando com o irmão dele, numa mecânica de caminhão. E tá sendo assim, maravilhoso. Por quê? Porque a gente levanta cedo. Agora eu e ele somos os primeiros a levantar aqui de casa. A gente toma café juntos, né? Ficaria um pouquinho junto antes dele sair. E aí eu já começo a fazer o serviço. Hoje, por exemplo, vou falar da nossa rotina de hoje, como foi. Hoje eu levantei 6h40, tomei banho e aí fui arrumar o nosso café da manhã. A gente tomou café uns 15 minutos antes das 8, 10 minutos para as 8. Ele saiu, foi trabalhar. E aí eu, 8 horas, terminei ali de tomar meu café. 8 horas já aspirei a casa, arrumei, limpei a mesa, dei uma ajeitada nas coisas, juntei os brinquedos. Arredei os 2 sofás, aspirei atrás dos sofás. E aí, quando deu 9 horas, eu acordei o Caleb. O Caleb não é de comer muito de manhã, mas eu dei um todinho pra ele, porque eu sei que quando ele chega lá na tia e lá na minha sogra, ele acaba comendo. Por quê? Porque todas as manhãs eu levo ele lá na tia do Kelvin, que tem as outras crianças, os priminhos dele, pra ele brincar e gastar energia. Pra logo depois do almoço, depois que ele almoçar, já fazer a soneca. Cedo da tarde pra dormir cedo depois de noite. Então ele acordou, né, 9, até 9h20 mais ou menos, ele fica de preguiça um tempo. E aí ele acordou, eu troquei a fralda, troquei a calça, dei um todinho pra ele. Normalmente eu não dou todinho de manhã, só de tarde, mas hoje eu dei, porque ele gosta mais de tomar alguma coisa de manhã do que de comer. Então de manhã normalmente ele toma alguma coisa, come uma fruta, come uma banana, de vez em quando eu dou uva pra ele de manhã. Ou uma fruta que ele queira, ele é bastante de comer fruta, então eu sempre dou uma frutinha, ou de manhã ou de tarde, nesse horário de lanche. Normalmente ele come fruta e toma um iogurte, às vezes uma mamadeira, ou às vezes come uma bolachinha. Agora ele tá de comer pão, né? Esses últimos dias a avó deu pão pra ele, eu dei algumas vezes pão pra ele. Então, assim, nessa parte agora da alimentação do Caleb tá super tranquilo depois que a gente regulou o sono dele. Por quê? Porque ele levanta, toma o café da manhã, não imediatamente, às vezes ele demora uma meia hora ali até acordar bem para tomar o café da manhã. E aí toma o café da manhã, chega no horário do almoço, ele já tá com fome. Então ele come super bem no horário do almoço, meu Deus. Sério, quando ele não tava comendo e a gente tava naquela rotina ruim, pensei que seria impossível do Caleb voltar a comer bem assim nos horários de comida mesmo, que é o almoço e a janta. Mas hoje em dia ele come super bem. Hoje eu fui almoçar na minha sogra e ele comeu com o vô dele, foi assim maravilhoso. E ele já tinha comido outras coisas durante a manhã lá na tia do Kelvin, ali na minha sogra, mas mesmo assim ele comeu uma boa quantia de comida. E ainda depois do almoço tava comendo de novo ali um salgadinho que tinha ali.
na gaveta da minha sogra, ele já tava comendo. Besteira, o Caleb não come muito. Tem dias, assim, que nem hoje, ele comeu mais besteira, mas não é todos os dias. Inclusive, eu evito bastante pro Caleb. Uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias ele come salgadinho, não come com frequência. A gente compra no rancho salgadinho pra ele e é muito raro a gente comprar nos mercadinhos. Chocolate também só de vez em quando, balas só de vez em quando, pirulito também, todinho eu não dou todos os dias e dou, se eu vou dar, eu dou só uma vez por dia. Então não é que nem criança, tem criança que toma de manhã, de tarde. Não, o Caleb não toma de manhã e de tarde. O que ele mais toma é iogurte. Isso ele gosta bastante. Se eu der de manhã e der de tarde, ele toma. Mas é no máximo umas 2, 3 vezes por dia, assim. Não é toda hora, sabe? E ele não substitui a comida pelo todinho ou pela mamadeira, pelo iogurte. Ele não substitui. Ele come e toma uma mamadeira de iogurte ou o que ele for tomar, ele não faz essa substituição. Depois do almoço, né, dependendo ali do horário que a gente almoça, eu tento já logo de imediato fazer ele dormir. Deixar um pouquinho ali a comida baixar, né, às vezes ele brinca um pouquinho, mas aí já venho pro quarto com ele, fecho a janela, apago a luz e fico aqui deitada com ele até ele dormir. Às vezes ele demora muito pra dormir, às vezes eu fico com ele mais de 1 hora aqui e às vezes ele dorme tipo super rápido. Se ele brincou bastante de manhã, se a gente saiu, que nem quase todos os dias eu levo ele na tia, então se ele chegar lá, brinca bastante com as crianças, vem pra casa, almoça, logo depois do almoço ele já vai dormir. Agora se ele ficou por casa, né, ficou ali, não brincou ou brincou só um pouquinho, ele demora mais pra dormir de tarde. Então por isso eu gosto de sair com ele de manhã, porque daí ele gasta bastante energia. E aí ele tira a soneca, dependendo da hora que ele tira a soneca, ele dorme até 3h30, 4h30. Ele dorme em torno de 2 horas, às vezes 1h30, às vezes 2h30. Ele não chega a dormir 3 horas, assim, sabe? Ele dorme no máximo 2h30. Esse é o horário de soneca dele. E aí depois de noite, ele dorme, depende do dia e do horário que ele fez a soneca. Mas normalmente entre 10 horas e 11h30. Às vezes, de vez em quando, meia-noite. Mas eu tento sempre ir pra cama com ele 10h30, 11 horas, que é o horário que eu acho que é o ideal. Que ele dorme, eu durmo, consigo descansar bem pra no outro dia de manhã levantar bem cedo de novo. E é essa a rotina do Caleb, foi a melhor rotina assim que a gente estabeleceu pra ele, eu acho que assim que é o ideal. E eu ainda acho assim que 9h30 pra ele dormir estaria ótimo, assim, ele poderia ir dormir 9h30 tranquilamente. Mas como daí janta, daí troca a fralda, daí escova os dentes, daí arruma a cama, daí ele tá meio naquela agitação ainda, também por causa do meu irmão, né? Ele fica bastante agitado por causa do B, porque ele quer estar junto com o B. Daí às vezes tá olhando TV, aí desliga a TV, aquela mini ladaia. Então assim, tem dias que é mais demorado pra ir dormir por causa de todo esse processo, até se acalmar, até parar a agitação pra ir dormir. Mas normalmente assim, eu tento começar o mais cedo possível essa rotina do sono. Eu tento começar o mais cedo possível essa rotina do sono pra mais cedo ele estar dormindo. Até porque, assim, quando ele dorme eu não vou fazer outras coisas. Ai, meu Deus, deixei pra fazer depois que o Caleb dormiu. Não, se eu tenho alguma coisa pra fazer, eu faço antes dele acordar de manhã, porque eu levanto bem mais cedo, né? Então eu faço antes dele acordar, que nem hoje eu aspirei toda a casa antes dele acordar, porque eu acho que fica mais fácil e ele acorda e já tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Então eu prefiro assim, não gosto de estar fazendo nada de noite, assim, sabe? Às vezes eu tenho uns picos de energia de noite, mas igual eu venho me deitar, dormir pro corpo acostumar, porque de manhã eu preciso ter energia pra fazer algumas coisas de manhã. Então assim, essa rotina é o ideal tanto pra mim quanto pra ele. Quem me conhece sabe que antes o meu pico de energia era de noite, assim, eu tinha uma energia de noite que era surreal. Então eu acabava indo dormir 2, 3 horas da manhã junto com ele. E isso fazia muito mal, tanto pra mim quanto pra ele. Hoje em dia, a nossa rotina é muito mais tranquila, não tem tanto estresse. Nossa, o estresse diminuiu assim pra 10, sabe? Pra 10%. Que feio, né? De 100% o estresse diminuiu a 10, quase praticamente nada, porque
É muito nítida a diferença assim que faz na rotina. É muito maravilhoso. Se eu soubesse que ia ter toda essa diferença a partir do momento que a gente começasse a ter essa rotina, eu já tinha começado antes. Eu tinha muita preguiça de levantar de manhã e hoje em dia, assim, meu, eu levanto, vou, faço minhas coisas, sabe? É tão gostoso, meu, muito, muito gostoso. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque, assim, é muito... A recompensa é muito boa, sabe? Depois que tu começa a ter essa rotina. Os primeiros dias é complicado, porque o corpo da gente não tá acostumado e a criança também não. Mas depois, quando tu começa a colher os frutos dessa rotina, meu, é muito gostoso, assim, sabe? Tu vai te arrepender por não ter começado antes. Mas é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.